E esses olhos grandes e assustados. Latonov. A cada momento, a gente tem que se indagar por que a gente não está realizando algo que a gente deseja, algo que a gente quer construir. Eu acho que é uma provocação que se renova a cada dia. E confiou. Nossas palavras de ordem estão em desordem. O inimigo distorceu muitas das nossas palavras até ficarem irreconhecíveis. Daquilo que dissemos, o que é agora falso? Tudo ou alguma coisa? Olá, boa noite. A atriz Camila Pitanga se une à Companhia Brasileira de Teatro no espetáculo Por que Não Vivemos. A peça, escrita pelo russo Anton Chekhov, mostra um grupo de amigos que gostariam de ter vidas diferentes, mas acabam caindo na armadilha de deixar as coisas como estão. E esses olhos grandes e assustados. Latonov. Deixar de responder as minhas cartas é indelicado. O nome da peça é uma pergunta, né? Senhora provocação. Então, vocês já conseguiram responder, porque não vivemos como deveríamos, Como né? poderíamos ter vivido. É. O título, que é a partir de uma frase da peça, é Porque Não Vivemos. Mas, na verdade, originalmente, nem tem título. Porque essa é uma peça do Chekhov que ele escreveu aos 18 anos, sem ter... Ele não publicou, na verdade. Por que dentro de todas as possibilidades, você escolheu esse título para a sua interpretação dele? Para montagem, né? É uma obra muito prismática, no sentido de que você pode associá-la a contextos diferentes. Esse título que a gente escolheu tem a ver com o nosso momento. Assim, essa pergunta, por que não vivemos, projetada para um futuro, assim como um chamamento, gente, vamos fazer alguma coisa? A cada momento, a gente tem que se indagar por que a gente não está realizando algo que a gente deseja, algo que a gente quer construir. Eu acho que é uma provocação que se renova a cada dia. Todo dia a gente se vê um pouco imóvel, um pouco precisando se acordar. E você é até um grande homem, mas viver, meu amigo, você não sabe viver. Tá começando a delirar, Platonov. Chega, Platonov. A gente está falando de um texto que foi escrito no período pré-revolução. E é um texto onde ele nitidamente põe a sua juventude a serviço de uma crítica a essa afasia, a essa passividade que, principalmente a aristocracia, tá ali, sabe, reclamando da vida, reclamando de quê? O que tá fazendo? E aqui foi? Nada, só um pouco entediada. A história começa numa tarde pré-Réveillon, esse encontro de amigos na casa da Ana Petrovna, que, assim, pré-Réveillon é aquele momento que, naturalmente, as pessoas mentalizam, né? Mas as festas de Réveillon não tem uma coisa assim, precisamos ser felizes. Agora, né? Nesse momento. É uma histeria, é um compromisso, assim, né? E bebe, se embriaga, e fala, e aí vem, as máscaras caem. Então, essas provocações, esses incômodos, que são de cada um, eles vão aparecendo. Tire o destino, tire tudo de mim! Pro inferno, essas negociações, basta as pessoas que eu amo estarem vivas e cansadas. É uma peça que ela, de alguma maneira, traz a plateia para junto, Sim. dentro. Eu queria que vocês falassem um pouco como é para vocês. Eu acho que parte primeiro da espacialização. A cena não está só no palco. Parte da plateia está sentado, as cadeiras no palco, e parte das cenas, boa parte das cenas, principalmente no primeiro ato, acontece no meio das pessoas. Tem um sofá no meio da plateia. Então, a ideia desse primeiro ato, principalmente, é a convivência. A gente ocupa o teatro
nessa perspectiva como se as pessoas estivessem permeadas por essas situações e não olhando de fora. E essa é uma coisa meio que uma desconstrução do edifício teatral, né? Do palco plateia. Acontecem cenas aqui fora que reverberam lá dentro. No nosso tempo, aqueles que apreciavam a música não iam embora do teatro. Ouviam até o fim. É um sonho seu, né? Pelo que eu entendi, trabalhar com esse texto. É uma ideia que vem desde 2009 e agora, depois de BH, Rio, Brasília, São Paulo, 3 prêmios. Ou pelo menos 3 indicações, indicações. né? Essa perspectiva de ser indicado a prêmios, ela é legal, assim, antes de tudo, porque joga uma luz na importância do teatro. Assim, a gente celebra, a gente tem muito o que comemorar num Brasil no qual os artistas são atacados e tenta se exterminar simbolicamente, mas também fisicamente, a dignidade e a liberdade do trabalho dos artistas brasileiros nesse governo atual. A gente está aqui e a gente afirma que uma sociedade sem os seus artistas, sem a sua arte, sem a sua cultura, é uma sociedade morta. Agora é o último ato da tragédia ou é a continuação da comédia? O cantor e compositor carioca Ney Lopes passou parte do ano de 2019 produzindo breves biografias de afrodescendentes que, de alguma forma, se notabilizaram no século XX. O resultado pode ser conferido nas mais de 400 páginas de Afro-Brasil Reluzente, 100 personalidades notáveis do século XX, que acaba de ser lançado agora pela editora Nova Fronteira. Afro-Brasil Reluzente, 100 personalidades notáveis do século XX. Como é que foi a escolha dessas 100? Os critérios foram tentar equilibrar gênero, atividade, mas sempre com esse ponto de vista não só do pioneirismo, como do sucesso em vencer o racismo estrutural brasileiro, que hoje já não é mais um tabu se falar nisso. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Quando a gente fala da população negra, a gente sabe da dificuldade que é, né? Ser alguém, como você coloca aqui, uma personalidade notável. Meu pai nasceu em 1888, antes da abolição da escravatura, meses. Olha só. Nasceu em fevereiro. Minha mãe nasceu em 1900. Como a família toda tinha muito pendor para a arte, né? Todo mundo. Muito a música, desenhos assim, espontaneamente. Mas ninguém conseguiu se projetar. E aqui você revela grandes expoentes mesmo, né? Acabei de abrir aqui na Carolina Maria de Jesus. Tem o caso do Carlinhos Sete Cordas, que é um nome que não é um nome midiático no sentido do termo, né? Mas é um músico que tem um reconhecimento dentro do meio, toca com os melhores intérpretes, tem uma carreira internacional já, de certa forma, consolidada, que eu conheci rapazinho, se interessou pelo violão, ou já nasceu interessado, o dia que encontrou um violão no lixo e levou para casa. E o pai e a mãe disseram: que é isso? Trazendo lixo para dentro de casa? Nós somos pobres, nós não temos necessidade de pegar lixo na rua. Isso foi durante a semana. No fim de semana, o pai dele chegou em casa com o violão e deu para ele. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. Duas pessoas que eu conheci pessoalmente, né? Clementina de Jesus foi uma. Mandei fazer uma camisa que eu hei de ir embora daqui. Eu acho que ela merecia uma reparação, né? Colocada no seu devido lugar de matriz da música africana contemporânea, etc, etc. E a outra é Mercedes Batista, uma bailarina surgida na década de 40 para 50, foi objeto de muita perseguição racista e tal,
E ela é nada mais, nada menos do que a inventora, a criadora da dança afro. Canta, gira, dança, samba, santa bamba. Bumbu, tambor também, tambor tá bom, tá aqui. Eu acho que para todos os que foram retratados, e é claro que eu, de uma forma muito reverente, fico muito orgulhosa de estar num livro que tem tantas personalidades fundamentais para a história, não só da música no Brasil, mas a história do homem negro, da mulher negra do Brasil. Rango de fogão de lenha na festa da penha, comido com a mão. Já não tem na praça, mas como era bom. Você é autor de mais ou menos uns 40 livros e uns 350 títulos da nossa música. Gravados, né? Gravados. Quer dizer, tem muito mais. Muito mais. Qual que é a diferença na hora de compor uma música ou de escrever um livro? O prazer é o mesmo. É coisa fina assim. E daqui a pouco, Cida Moreira canta, toca piano e interpreta na série Um Copo de Veneno. Já cantei num galinheiro, cantei numa procissão, cantei ponto de terreiro. Agora eu quero é cantar na televisão. Qualquer televisão, qualquer canal serve. E de volta com mais uma notícia triste para quem faz e para quem curte cinema. As 2 salas que compõem o circuito Cinearte em São Paulo serão fechadas após a última sessão desta noite. O Cinearte, para quem não conhece, é um dos mais antigos e mais bem localizados cinemas da cidade. Fica no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Inaugurado em 1963, passou por uma reforma no final dos anos 90, que colocou suas salas de projeção entre as melhores da capital paulista. Nos últimos 20 anos, o Cinearte contou com vários patrocínios para se manter em funcionamento. Mas desde o início do ano passado, quando perdeu o apoio da Petrobras, estava sem patrocinador. Pois é, a gente só tem a lamentar a perda de 2 salas que totalizam 400 lugares, com poltronas grandes, muito espaço, no melhor padrão, né, dos cinemas de antigamente. A última sessão, que vai ser hoje à noite, às 9h30 por aí, vai ser do filme Parasita. E além desse espaço físico maravilhoso para cinema que a gente está perdendo, também um local onde muitos eventos culturais importantes aconteceram e que Metrópolis esteve presente. Eu lembro, assim, só de alguns para dizer para vocês, a última entrevista do Joãozinho 30, por exemplo, foi lá, quando ele foi falar sobre um documentário da vida dele. E a primeira entrevista do Tarantino, lançando o primeiro filme dele no início dos anos 90, também foi lá. Metrópolis estava lá naquele espaço onde estava acontecendo a Mostra Internacional de Cinema. Bom, é só mais um reflexo do desmantelamento que a cultura está sofrendo nesse país. A pianista e cantora Cida Moreira agora é a estrela de uma série que está no ar no Canal Brasil, na TV por assinatura. Além de cantar e tocar, a Cida interpreta uma série de personagens passeando pelo drama e pelo humor. Já cantei num galinheiro, cantei numa procissão, cantei ponto de terreiro. Agora eu quero é cantar na televisão. Qualquer televisão, qualquer canal serve. Foi uma falta de pudor absoluta. A gente não teve nenhum pudor em misturar coisas absolutamente populares e coisas altamente intelectualizadas, passando pelo filtro da nossa criatividade e da maneira que a gente teve de abordar com o mesmo respeito e a mesma ironia tudo isso. Há que haver vida inteligente atrás da ironia do humor. Então, acho que isso faz assim do copo um fino produto, mas um produto acessível a qualquer tipo de pessoa, a qualquer tipo de telespectador. Agora, eu particularmente acho que eu fiz o copo porque eu estava totalmente surtada naquela época, graças a Deus. Nosso número se reduz, nossas palavras de ordem estão em desordem. O inimigo distorceu muitas das nossas palavras até ficarem irreconhecíveis. Daquilo que dissemos, o que agora é falso? Tudo ou alguma coisa?
Nossa ideia era justamente pensar de que modo a gente consegue trazer poemas, canções, sem separatismo. Então, a gente queria aproximar poetas, aproximar pensadores, rappers, dentro do mesmo produto. Como é que a gente lida com a palavra e com a canção de um modo em que o mais importante seja, de fato, a dramaturgia, a palavra, e isso tudo possa ser misturado num cabaré que eu acho que só a Cida poderia fazer. E aí a gente tinha uma regra só, que era num teatro, num fundo preto, e ter um piano. E aí, a partir disso, todos os desdobramentos vieram. A gente comprou essa maluquice, a Cida falou, vambora. É um programa que tem de 10 a 12 minutos, e é um cabaré no qual a Cida canta canções, recita poemas, sempre em torno de um tema por episódio. O amor me conheceu, se esfregou na minha vida e me deixou assim. Homens, eu nem fiz a soma de quantos rolaram no meu camarim. Ele é um programa humorado, ao mesmo tempo um programa sério, um programa triste, um programa absolutamente engraçado, às vezes ridículo, como os personagens que a gente percorre durante a vida. O que foi maravilhoso para mim como artista nesse momento da minha vida. Para a minha geração, basicamente, eu acho que é o copo de veneno que nós brasileiros tomamos um pouquinho todos os dias sem querer. Quem dá mais por um samba? Um samba feito nas regras da arte, sem introdução e sem segunda parte. Só tem estribilho, nasceu no Salgueiro e exprime 2/3 do Rio de Janeiro. Quem dá mais? E depois de quase 7 anos sem lançar um álbum, o Pearl Jam voltou com tudo. Gigaton, novo disco, chega no final de março. E para aumentar a expectativa, a banda acaba de lançar a segunda canção do novo trabalho, que é Super Blood Wolf Moon. Você fica aí então com um trechinho do vídeo e nós voltamos já já. E começa hoje o tradicional Festival de Cinema de Berlim, na Alemanha. Já são 70 edições. Este ano o Brasil está muito bem representado. O diretor Kleber Mendonça Filho integra o júri oficial presidido pelo ator Jeremy Irons. E tem filme brasileiro na disputa do Grande Prêmio, o Urso de Ouro. É o filme Todos os Mortos, de Caetano Gotardo e Marco Dutra. É um longa de época, mostrando a cidade de São Paulo na virada dos séculos 19 e 20. Além dele, tem outros 18 filmes nacionais, entre longas, curtas, documentários e coproduções, participando das mostras paralelas. O festival vai até o dia 1º de março. Bom, e o universo de terror e suspense das obras de Stephen King ganha agora uma nova série, Castle Rock. E quem vai contar um pouco para a gente mais sobre o assunto é o nosso comentarista Tony Góes. People say, Lonesome Town, every inch of this town, where the broken heart stays, is stained with someone's sin. Os fãs do Stephen King, que hoje em dia é o escritor mais popular dos Estados Unidos, os fãs do Stephen King certamente já ouviram falar em Castle Rock, que é uma cidade fictícia no interior do estado americano do Maine, que já serviu como cenário ou ponto de referência para várias das histórias do autor. Pois bem, Castle Rock agora também é o nome de uma série de TV criada pelo J.J. Abrams, o mesmo do Lost. Só que os roteiristas, eles não usam as histórias do próprio King, mas eles criam novas situações com os personagens de Stephen King, que se cruzam todos nessa fictícia cidade de Castle Rock. Just can't seem to find that place that'll live up to you, my perfection. Já tem 2 temporadas finalmente disponíveis no Brasil numa nova plataforma de streaming chamada Stars Play, Stars com Z no final. A primeira temporada é centrada na prisão de Shawshank, aquela penitenciária do filme Um Sonho de Liberdade. I got no records of you. How'd you get inside this prison? Who put you down that hole? A segunda temporada conta uma história totalmente diferente. Castle Rock é uma série em formato de antologia, que nem American Horror Story. E essa segunda temporada é protagonizada pela Annie Wilkes.
aquela enfermeira maluca do filme Louca Obsessão, que mantinha um escritor em cárcere privado. No filme, deu um Oscar, o papel deu um Oscar à atriz Kathy Bates. Agora ela parece mais jovem e com uma filha adolescente. Ela e a filha nunca ficam muito tempo no mesmo lugar. Usando identidades falsas, a Annie sempre consegue emprego de enfermeira num hospital, onde ela rouba todos os remédios psiquiátricos, porque ela sabe que ela é maluca, e aí elas fogem para outra cidade. E assim vão atravessando todos os Estados Unidos até chegarem no Maine, em Castle Rock, onde ela sofre um acidente de carro e tem que ficar um tempo. E não demora muito para Annie se envolver no grande conflito da cidade, que opõe, de um lado, os antigos moradores brancos e, do outro, a comunidade de refugiados da Somália, que está crescendo e enriquecendo. I will always do anything to keep you safe. E assim, Castle Rock, nessa segunda temporada, usa um tema super atual, que é a imigração, com aquele clima sombrio das histórias do Stephen King. E a Annie Wilkes aparece como uma personagem muito mais desenvolvida, com alguns segredos no caminho que vão chocar o espectador. Então fica a dica, Castle Rock, na nova plataforma Stars Play, que você pode assinar diretamente no site da Stars Play ou então através do Apple TV+. People around here, they forget. They forget the past. It's written in blood. 1 bilhão de visualizações no YouTube. Eu disse 1 bilhão. Essa marca incrível foi ultrapassada pelo vídeo da música Take On Me, dos noruegueses do a-ha. Um dos maiores sucessos de 1985, a canção levou a banda ao topo das paradas em 36 países. Imagine então se já existisse YouTube naquela época. Quantos bilhões e bilhões de visualizações já não seriam, não é mesmo? Na época, o clipe era revolucionário, misturava aí animação e realidade, levando a mocinha para dentro de uma história em quadrinhos ao encontro do vocalista Morten Harket. Então nós vamos de Take On Me para encerrar o Metrópolis de hoje. Obrigado pela companhia. Amanhã nós estamos de volta. Até lá.